Algumas das maiores conquistas da humanidade nasceram nos momentos mais difíceis. Quando tudo parecia perdido, foi exatamente aí que homens e mulheres encontraram dentro de si a força para recomeçar. É sobre isso que vamos falar hoje. Histórias reais, de pessoas comuns, que enfrentaram desafios extraordinários e transformaram suas vidas. Talvez você esteja enfrentando um momento desafiador, uma perda, uma dificuldade, ou até mesmo uma sensação de estar preso. Essa sensação pode parecer sufocante, mas acredite, ela é mais comum do que você imagina. A boa notícia é que, por mais pesado que seja o momento que você está vivendo, ele pode ser o ponto de partida para uma mudança surpreendente. Neste vídeo, você vai descobrir que grandes transformações começam com pequenas mudanças internas. O que torna isso possível não é o que acontece com você, mas como você escolhe reagir. Como disse Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de campos de concentração, tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher a atitude diante das circunstâncias. Hoje, você será levado por uma jornada de superação, aprendizado e inspiração. Ao final deste vídeo, você terá mais do que apenas histórias para lembrar. Terá ferramentas para olhar para suas dificuldades sob uma nova perspectiva. Afinal, todo grande feito começa com uma escolha, e a sua escolha começa agora. Todos nós já enfrentamos momentos em que a vida parece pesada demais, como se estivéssemos carregando o peso do mundo nos ombros. Talvez você já tenha se sentido assim, preso em um ciclo de dúvidas e inseguranças. Perguntas: como será que sou bom o suficiente? Ou por que isso está acontecendo comigo? Podem consumir nossa energia e nos fazer duvidar da nossa capacidade de seguir em frente. Esse tipo de pensamento é mais comum do que parece. Quando estamos no meio de uma tempestade, é fácil acreditar que somos os únicos enfrentando dificuldades. No entanto, o que você talvez não perceba é que a adversidade é um denominador comum da experiência humana. Todos, em algum momento, enfrentam desafios que parecem insuperáveis. Mas há algo que diferencia aqueles que permanecem presos nessas dificuldades daqueles que conseguem superá-las: a forma como enxergam os problemas. Enquanto algumas pessoas se deixam consumir pelas circunstâncias, outras escolhem ver os desafios como oportunidades de crescimento. Como disse o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer coisa. Seja qual for o momento que você esteja enfrentando, lembre-se de que ele não define quem você é. Ele é apenas uma parte da sua história. E como qualquer história, essa também pode ter um final surpreendente. Hoje, você descobrirá que mesmo diante das maiores dificuldades, existe uma saída. Não apenas para superar os problemas, mas para se tornar mais forte e resiliente. Vamos explorar isso juntos. Começando por pessoas que enfrentaram adversidades inimagináveis e descobriram que a força para seguir em frente sempre esteve dentro delas. A primeira história nos leva à vida de uma mulher chamada Clara. Clara sempre sonhou em abrir seu próprio negócio, mas cresceu ouvindo que sonhos assim não eram para pessoas como ela. Criada em uma pequena cidade com recursos limitados, ela enfrentou barreiras financeiras, emocionais e culturais. Tudo parecia conspirar contra ela. A maior adversidade surgiu quando perdeu seu emprego, o único sustento da família. Em um momento de desespero, ela poderia ter desistido. Porém, foi ali, na adversidade, que Clara tomou a decisão de olhar para dentro de si e enxergar o que realmente poderia controlar sua atitude e suas ações. Ela começou com o que tinha, trabalhando de casa, vendendo bolos para os vizinhos. Cada pequena vitória alimentava sua determinação. Anos depois, Clara não apenas superou seus desafios, como também construiu um negócio próspero que emprega dezenas de pessoas. Quando perguntada sobre sua jornada, ela responde: "Eu parei de me perguntar por que isso aconteceu comigo, e comecei a pensar o que posso fazer com isso." A próxima história nos apresenta João, um jovem atleta que perdeu a mobilidade das pernas em um acidente de carro. O que parecia ser o fim de sua carreira tornou-se o início de uma jornada transformadora. João passou meses em reabilitação, e a cada sessão enfrentava o peso de saber que nunca mais competiria como antes. Um dia, durante uma conversa com um fisioterapeuta, ele ouviu algo que mudou sua perspectiva. Você ainda pode ser um atleta, mas talvez de uma maneira diferente. Essa ideia o inspirou a explorar esportes adaptados. Ele começou com pequenos passos, aprendendo a remar em um caiaque adaptado. Com o tempo, João não só reconstruiu sua autoestima, como também se tornou campeão em competições paralímpicas. Ele diz:
Aceitar o que perdi me deu liberdade para enxergar o que ainda poderia conquistar. A última história nos leva ao mundo de Ana, uma professora que sempre acreditou na importância da educação. Ana ensinava em uma escola pública, em uma área de alta vulnerabilidade, onde muitos de seus alunos viviam em condições extremamente difíceis. Em certo ponto, ela começou a duvidar de sua própria capacidade de fazer a diferença, sentindo-se impotente diante de tantos desafios. Mas então, Ana decidiu fazer algo simples, mas poderoso. Ela começou a ouvir. Em vez de apenas ensinar matérias, ela passou a perguntar sobre os sonhos de seus alunos e os incentivava a pensar além das dificuldades do presente. Um de seus alunos, Marcos, disse certa vez: "A professora Ana foi a primeira pessoa a acreditar que eu poderia ser alguém." Hoje, Ana continua transformando vidas, mostrando que, mesmo em situações adversas, pequenas ações podem ter um impacto profundo. Sua história nos lembra que muitas vezes, o que parece ser uma luta sem resultados pode ser, na verdade, o catalisador de algo extraordinário. O que essas histórias têm em comum? Elas nos ensinam que quando enfrentamos desafios com coragem, podemos encontrar um poder interior que nunca imaginamos ter. Não é o tamanho do problema que define o desfecho, mas a forma como escolhemos enfrentá-lo. O que cada um desses protagonistas descobriu é que a adversidade pode ser um ponto de partida, e não um fim. Eles transformaram momentos de dor e dúvida em jornadas de superação e inspiração. Assim como eles, você também pode descobrir que, por trás dos maiores desafios, estão as oportunidades de se reinventar. Imagine estar em meio a uma tempestade no mar, com ondas gigantescas balançando seu barco de um lado para o outro. Você não pode controlar o vento, a chuva ou a fúria do oceano, mas pode ajustar as velas e determinar para onde quer ir. É exatamente assim que a vida funciona. Há muitas coisas fora do nosso controle: o comportamento dos outros, as circunstâncias ao nosso redor e até eventos inesperados. No entanto, o que está em nossas mãos é como escolhemos reagir a tudo isso. Muitas vezes, perdemos tempo e energia tentando mudar aquilo que não depende de nós. Ficamos presos em pensamentos como: se ao menos aquela pessoa agisse diferente, ou por que isso tinha que acontecer agora. Esses pensamentos criam um ciclo de frustração porque focam no que está além do nosso alcance. A chave para superar esse dilema está em redirecionar nossa atenção para o que realmente podemos fazer. Como disse o psicólogo William James, a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos podem alterar suas vidas alterando suas atitudes. Uma prática simples pode ajudar você a identificar o que está sob seu controle. Faça uma lista de qualquer situação que esteja enfrentando agora. Divida em duas partes. De um lado, escreva o que você pode controlar. Do outro, o que está fora do seu alcance. A ideia aqui não é ignorar os problemas, mas canalizar sua energia para soluções práticas e atitudes positivas. Por exemplo, se você está enfrentando um problema no trabalho, talvez não consiga mudar a atitude de um colega ou as decisões da empresa, mas pode escolher como lidar com a situação, buscar melhorar suas habilidades, conversar de forma construtiva ou até procurar novas oportunidades. Essa mudança de perspectiva não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo que exige prática e paciência. Mas quanto mais você treinar esse tipo de mentalidade, mais claro ficará que, ao focar no que pode fazer, você se sente mais leve, mais confiante e mais no controle de si mesmo. Considere a história de Eduardo, um músico que teve suas apresentações canceladas por conta de um imprevisto. Em vez de se lamentar, ele decidiu usar o tempo para compor novas músicas e aprimorar seu talento. Quando tudo voltou ao normal, Eduardo estava mais preparado do que nunca. Ele costumava dizer: "Eu não podia mudar o que aconteceu, mas podia usar o tempo de um jeito que me levasse para onde eu queria." Assim como Eduardo ajustou suas velas para continuar navegando, você também pode. A vida nem sempre nos dá o que queremos, mas ela sempre nos oferece a escolha de como reagir. Esse poder, ainda que pequeno, é suficiente para transformar tempestades em ventos favoráveis. Você já reparou que os momentos mais difíceis da vida muitas vezes nos moldam de maneiras que nunca imaginamos? A adversidade, embora dolorosa, pode ser uma professora poderosa. É como um metal bruto, que ao ser submetido ao calor extremo, se transforma em algo mais forte e resistente. Luiz disse certa vez: "As dificuldades frequentemente preparam pessoas comuns para destinos extraordinários." Essa frase encapsula uma verdade profunda sobre o valor da adversidade. Quando enfrentamos situações desafiadoras, somos forçados a sair da nossa zona de conforto. E ao fazer isso,
descobrimos forças e habilidades que estavam adormecidas dentro de nós. Considere a história de Júlia, uma jovem que perdeu o emprego durante uma crise econômica. No começo, ela se sentiu derrotada, imaginando que aquilo era o fim de sua carreira. Mas com o tempo, percebeu que aquela perda era uma oportunidade disfarçada. Ela começou a estudar por conta própria, desenvolvendo novas habilidades e se reinventou em uma área completamente diferente. Hoje, Júlia não apenas construiu uma carreira sólida, mas também descobriu uma paixão que talvez nunca tivesse explorado se não fosse pela adversidade. É importante lembrar que, embora os desafios possam parecer intransponíveis no momento, eles carregam lições que nos acompanham para a vida toda. Imagine uma árvore que cresce em uma área com ventos fortes. Suas raízes precisam se aprofundar mais para mantê-la firme. Da mesma forma, nossas raízes emocionais e mentais se tornam mais fortes quando enfrentamos dificuldades. Isso não significa que devemos romantizar o sofrimento ou buscá-lo, mas podemos aprender a olhar para os momentos difíceis de uma maneira diferente. Em vez de nos perguntarmos por que isso está acontecendo comigo, podemos perguntar o que isso pode me ensinar. Essa mudança de perspectiva é o que transforma a dor em crescimento. A adversidade também nos ajuda a cultivar a empatia. Quando enfrentamos nossas próprias batalhas, aprendemos a nos conectar melhor com os desafios dos outros. É por isso que muitas pessoas que superaram grandes dificuldades se tornam fontes de inspiração para aqueles ao seu redor. Pense na história de Marcos, o empresário que enfrentou a falência. No início, ele se sentiu humilhado e derrotado, mas em vez de desistir, Marcos usou essa experiência como uma oportunidade para aprender. Ele estudou os erros que havia cometido, começou do zero e construiu um novo negócio com fundamentos ainda mais sólidos. Hoje, ele ajuda outros empreendedores a evitarem os mesmos erros que cometeu. Lembre-se, cada obstáculo carrega em si a semente de uma oportunidade. Pode não ser fácil enxergar isso no calor do momento, mas quando olhamos para trás, muitas vezes percebemos que os momentos mais difíceis foram os que nos moldaram para alcançar grandes feitos. A adversidade não é o fim do caminho, mas o começo de algo extraordinário. Em um mundo cada vez mais barulhento, onde somos constantemente bombardeados por opiniões, demandas e distrações, existe um poder raro e transformador que muitos ignoram: o silêncio. Não o silêncio externo, mas aquele que vem de dentro, da habilidade de acalmar a mente, mesmo em meio ao caos. Como já foi dito, em meio ao caos, a calma é uma superpotência. Essa força interior não é apenas uma forma de lidar com os desafios, mas também uma ferramenta poderosa para tomar decisões mais sábias e encontrar soluções que nem sempre são óbvias. Imagine um lago. Quando suas águas estão agitadas, é impossível enxergar o fundo, mas, quando ele está calmo, a clareza surge revelando o que estava escondido. Assim é a mente. Em momentos de crise, quando tudo parece fora de controle, nossa primeira reação costuma ser agir por impulso, muitas vezes piorando a situação. Mas, ao praticar o silêncio interno, criamos um espaço para pensar, observar e agir de forma mais consciente. Considere a história de Lucas, um jovem que enfrentou a perda de uma grande oportunidade profissional. Seu primeiro instinto foi reagir com raiva e frustração. Mas, em vez de tomar decisões precipitadas, ele decidiu dar um passo atrás. Durante dias, Lucas evitou se encher de informações ou buscar culpados. Ele simplesmente refletiu sobre o que poderia aprender com aquela situação. Foi nesse momento de silêncio que percebeu que aquela perda o havia libertado para perseguir um caminho mais alinhado com seus valores e sonhos. Esse tipo de calma não significa passividade. Pelo contrário, é um estado ativo de controle sobre si mesmo. É a capacidade de respirar fundo antes de responder a um desafio, de pausar antes de agir. Como o escritor Stephen Covey escreveu: entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. E em nossa resposta está nosso crescimento e liberdade. O silêncio interno também nos ajuda a reduzir a influência das emoções negativas, como medo e raiva. Quando estamos dominados por essas emoções, nosso julgamento é obscurecido, e nossas ações muitas vezes refletem a intensidade do momento, em vez de nossos verdadeiros valores. Por isso, cultivar a calma é mais do que uma prática mental, é uma forma de viver com mais autenticidade e propósito. Práticas simples podem ajudá-lo a desenvolver essa habilidade. Reserve alguns minutos por dia para se desconectar, seja por meio de exercícios de respiração, meditação ou apenas um momento para refletir. Quando surgir um desafio, antes de reagir,
Pergunte-se: como quero me lembrar de ter lidado com isso no futuro? Esse pequeno exercício pode mudar completamente a forma como você enxerga e enfrenta as dificuldades. A verdadeira força não está em agir rapidamente, mas em agir com sabedoria. E essa sabedoria só pode ser encontrada no silêncio interior. É nele que descobrimos quem realmente somos e o que somos capazes de fazer, mesmo nos momentos mais desafiadores. Agora, vamos voltar o olhar para você. Talvez, enquanto ouvia essas histórias e ensinamentos, tenha pensado nos desafios que está enfrentando agora. Pode ser algo recente, como uma mudança inesperada, ou algo que vem pesando sobre você há muito tempo. Seja qual for a situação, uma coisa é certa: você não está sozinho. As pessoas que vimos até aqui não tinham nada de extraordinário quando começaram suas jornadas. Elas enfrentaram medos, dúvidas e fracassos, assim como todos nós. Mas o que as diferenciou foi a escolha de não se render à adversidade. Em vez disso, elas transformaram cada dificuldade em um degrau rumo a uma vida mais plena e significativa. Então a pergunta que quero fazer a você é: qual é o próximo passo que você pode dar? Pode ser algo pequeno, como mudar sua perspectiva sobre um problema, ou algo maior, como começar um projeto que há muito tempo vem adiando. O importante não é o tamanho da ação, mas o compromisso de começar. Lembre-se do que Viktor Frankl nos ensinou: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Esse é o convite que este vídeo faz a você. Não importa quão difícil pareça o caminho à frente, há algo que você pode fazer agora para transformar sua realidade. Pense por um momento. O que está ao seu alcance? Qual sonho você pode trazer de volta à sua vida? E acima de tudo, como você pode usar os desafios que enfrenta como uma oportunidade para crescer e se reinventar? A sua história ainda está sendo escrita, e você tem o poder de decidir o que vem a seguir. Chegamos a um ponto crucial. Após ouvir essas histórias, refletir sobre o valor da adversidade e aprender a controlar o que está ao seu alcance, agora é hora de agir. Grandes mudanças começam com pequenas decisões, e agora é o momento perfeito para dar o primeiro passo em direção à transformação que você deseja. Pense em algo que você pode fazer hoje, por menor que seja. Talvez seja enviar aquela mensagem importante, planejar os primeiros passos de um projeto, ou simplesmente decidir mudar a forma como encara um desafio. O segredo está em começar, mesmo que ainda não veja o caminho completo à sua frente. Como disse Martin Luther King, você não precisa ver toda a escada, apenas dar o primeiro passo. Não espere por um momento ideal ou pelas circunstâncias perfeitas. Comece agora, com o que você tem, onde você está. Além disso, não guarde essa mensagem apenas para si. Pense em alguém que pode se beneficiar dessa inspiração. Compartilhe este vídeo com amigos ou familiares que estão enfrentando desafios. Juntos, vocês podem criar uma rede de apoio e motivação. Lembre-se, cada escolha que você faz é um tijolo na construção da sua vida. E o simples ato de começar hoje pode ser o início de algo extraordinário. Então, o que está esperando? A ação transforma sonhos em realidade. A decisão é sua, e o momento é agora. Agora que chegamos ao final desta jornada, quero deixar você com uma mensagem simples, mas poderosa. Mesmo os momentos mais difíceis podem ser o começo de algo extraordinário. O caminho nem sempre será fácil, mas acredite, você tem dentro de si a força necessária para seguir em frente e conquistar o que deseja. Cada história que compartilhamos aqui foi marcada por escolhas corajosas, por decisões feitas em momentos de incerteza. Essas pessoas não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas deram um primeiro passo. E é isso que eu encorajo você a fazer hoje: dar o seu primeiro passo, por menor que pareça. Se este vídeo ressoou com você, se trouxe inspiração ou alguma nova perspectiva, quero pedir que você curta este conteúdo e se inscreva no canal. Aqui, nossa missão é compartilhar histórias reais, ideias transformadoras e ferramentas práticas que ajudam você a crescer e evoluir, independentemente dos desafios que esteja enfrentando. E não se esqueça, ao curtir e se inscrever, você também ajuda outras pessoas a encontrar esse tipo de conteúdo. Juntos, podemos criar uma comunidade de transformação e crescimento pessoal. A sua jornada está apenas começando, e eu estou aqui para acompanhá-lo. Até o próximo vídeo.